Bom, eles eu tenho a listinha aqui, nós vamos falar em ordem crescente do imunitar, que é o número 7. Aliás, começando do de peso, né? De peso é o número 6. Depois o imunitar, que é o 7. Feminile, que é o 11. Depois potenza, 16. Dolore, número 18. E o fatica, que é o 21, tá? Vamos começar então aí sobre o 6, que é o nosso de peso, porque ele tem umas substâncias muito interessantes, tá? Eh, Acho que não precisamos voltar a falar da tecnologia VNC, né? Acho que todo mundo já sabe a tecnologia VNC, mas claro, se tiver alguma dúvida aí no final, nós respondemos, né? Mas é importante a gente falar, então, que nós temos aí a vitamina B6 em sua forma piridoxina, nós temos a vitamina C também, nós temos o extrato da laranja mouro, tá? Que é importantíssimo nesse produto, nessa formulação, além do zinco. O zinco, junto com a laranja mouro, é a estrela desse produto, porque ele é que está aplicado à tecnologia de VNC, né? Ele é o nosso mineral que está em sua forma de trocas iônicas, tá? Bom, a laranja Mouro, não sei se todo mundo aí já conhece ela, mas ela é aquela laranja que tem a sua polpa de coloração avermelhada, né? Laranja que por dentro não é laranja, é vermelho, né? Ela é caracterizada por essa coloração intensa na sua polpa e no suco, né? Devido à presença de substâncias chamadas antocianinas, especialmente as antocianinas do tipo C3G, tá? Essas antocianinas C3G, elas modificam o metabolismo dos adipócitos. E os adipócitos são as células que armazenam gordura no nosso corpo, tá? Então elas modificam o metabolismo dessas células. Quando nós emagrecemos, nós não perdemos adipócitos, nós diminuímos ele. Ele vai enchendo de gordura, né? Ele serve, como o próprio nome diz, como um depósito de lipídios, por isso adipócitos. Ele vai enchendo de gordura, e nosso abdômen, principalmente, também vai enchendo simultaneamente. E quando nós temos um processo de emagrecimento, esses adipócitos vão diminuindo de tamanho, diferentemente de outras estratégias de perda de peso, como, por exemplo, a abdominoplastia, lipoaspiração, aonde é sugado, retirado, né, essas células adipócitas. E o que não é muito saudável, que não é muito legal. O melhor é diminuir elas de tamanho no emagrecimento saudável, sem processo cirúrgico ou procedimentos invasivos, tá? Então, as antocianinas do tipo C3G, que estão presentes aí na laranja Mouro, elas vão modificar o metabolismo dessas células através da inibição da expressão de receptores que captam os lipídios para armazená-las. Ou seja, tem receptores nessas células, nesses adipócitos, que estão ali esperando, né? Assim como na tecnologia VNC tem um receptor iônico que está ali esperando uma substância passar em sua forma ionizada, da mesma forma, os adipócitos têm receptores nas suas membranas que são para captar gordura e, pum, colocar para dentro do adipócito, né? Tem uma gordura passando, opa, vem cá, vou te guardar aqui dentro do meu adipócito, né? Então, ele inibe essa expressão, fazendo com que os adipócitos não peguem essa gordura. E aí ela fica livre para que o corpo possa secretá-la nas fezes, na urina, no suor, ou até mesmo usá-la, transformando novamente em energia. E então você não engorda mais. Não é que você não engorda, você não tem mais esse crescimento de gordura nos adipócitos. Tá? E aí você para aquele processo de crescer o abdômen ou a pochete aqui em volta, né? O pneuzinho, né? Cada lugar tem um nome aí para essa questão. Então ocorre um menor acúmulo de gordura nesses tecidos. E isso estimula a produção de alguns hormônios que favorecem a nossa lipólise. A lipólise é a queima, a quebra da gordura, tá? Potencializando a redução de medidas. Então, a laranja Moro, primeiro, ela não deixa mais você acumular gordura, né? Ela evita esse acúmulo de gordura.
Quando ela evita esse acúmulo de gordura, ela potencializa a redução das medidas e ela também potencializa hormônios que favorecem a lipólise. Então, ela começa a parar de acumular e aquilo que já estava acumulado começa a ser quebrado, começa a ser queimado, tá? E o extrato da laranja Moro ainda é rico em substâncias antioxidantes, né? Ele auxilia na redução de triglicéridos, controle do colesterol, auxilia na redução da insulina também, da resistência insulínica principalmente. Então, esse é o poder da laranja Moro sublingual aí no de peso. E aí nós temos o zinco com o processo VNC, né? Tanto ele quanto o cromo, são dois minerais, zinco e cromo aí em suas formas ionizadas. Né? Eles estão envolvidos diretamente na produção dos hormônios pancreáticos, lembrando que nós temos o pâncreas exócrino e o pâncreas endócrino. Um serve para fazer hormônio, outro serve para fazer enzimas digestivas. Tá? Especialmente a insulina. O zinco e o cromo estão atrelados à insulina, né? A insulina, quanto mais baixa, melhor para emagrecimento, tá? O zinco, ele ocorre na otimização da insulina e o cromo no controle da pré-insulina. A pré-insulina é o hormônio que te dá a compulsividade, a vontade de comer, o desejo de comer, diferente da fome. A fome é uma coisa, a vontade de comer é outra coisa. Então, quando a gente está com fome, nós servimos aquilo que é o suficiente para saciar a nossa fome. E quando a gente está com vontade de comer, nós comemos muito mais do que é realmente preciso para o nosso organismo. Então, o zinco e o cromo vão estar aí atrelados a esses hormônios pancreáticos, principalmente a insulina e o glucagon também. Tá? O zinco participa do processo da insulina, né? Na formação da insulina, na produção da insulina, e o cromo é essencial para potencializar a ação dela, né? E ele também ativa uma enzima muito legal lá no fígado, que é a tirosina quinase, né? Ela se localiza aí nos receptores da insulina das células, né? E após essa ativação, esses receptores se tornam muito mais ativos para a ação da insulina. E aí a insulina consegue tirar todo o açúcar do sangue, jogar na célula vai na mitocôndria, a mitocôndria vai fazer dele energia e você não vai mais ter um acúmulo de gordura ou de açúcar na sua corrente sanguínea. E sinergicamente, nós temos aí a vitamina C e a piridoxina, né? Elas agem como cofatores em diversas reações químicas, né, que envolvem o metabolismo aí dos carboidratos, das gorduras, das proteínas, né, levando a melhor produção de energia. Então, o de peso também ajuda você a ter mais energia. A pessoa, além de emagrecer, ele consegue fazer um exercício físico, iniciar uma academia, iniciar um esporte, porque ele vai ter mais produção de energia e vai ter mais energia para gastar. E a vitamina C também é antioxidante, ajuda na produção do colágeno. Então, quando você tem um emagrecimento, uma diminuição dos adipócitos, vai sobrar pele. E aí você, com a vitamina C otimizando o colágeno, você não deixa flacidez, você não deixa estrias, você deixa aquela pele de emagrecimento. Sabe aquela pessoa que emagrece e fica velha, né? Até esses dias eu vi uma matéria aí no G1 mesmo, falando da Ozempic, né? Que é aquela canetinha famosa aí para emagrecer. Já estão falando que é a pessoa que tem cara de Ozempic. Ela emagrece e fica velha, né? Então, são efeitos colaterais do emagrecimento não saudável, né? E a vitamina C aí presente no de peso vai ajudar nisso. Eu falei que eu ia ficar 5 minutos em cada produto e já fiquei 15 só no primeiro, né? Doutor, Mas, sim, surgiu uma pergunta aqui. Se nesse caso o de peso também ajuda nos diabéticos. sim, ele ajuda sim, tá? Ele ajuda sim. Ele vai controlar a insulina e, por sua vez, vai diminuir a resistência insulínica. E o principal problema da diabetes tipo 2 é a resistência insulínica. É aquela que o pâncreas está enjoado de fazer insulina e o receptor insulínico está enjoado de receber insulina. Ele ajuda sim, tá? Podemos seguir? Vamos, bora. Tá. Então vamos lá para o 7. O 7 é o imunitar. Ele também tem
Formulação muito legal, eu acho, sem ter uma paixão aí por essa formulação, tá? Porque ela tem o zinco, que é o principal mineral para nossa imunidade, ela tem a vitamina C, que é a principal vitamina para a imunidade. Temos aí a lisina, que é um aminoácido essencial, que eu vou falar para vocês que legal que ela age no nosso corpo. E além disso, nós temos também o própolis, que é muito, muito importante para o nosso sistema imunológico. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui dele, do imunitário, vou ver aqui. Não, própolis, vitamina C, selênio. Ah, o selênio também está aí, o zinco e a lisina, tá? Bom, o zinco é um mineral com maior efeito sobre o sistema imunológico, tá? Tanto o sistema imune inato, o nosso caro Rodrigo está até mostrando aí a caixinha do nosso imunitar. Tanto o zinco ele é o principal mineral, né, para o nosso sistema imune, tanto o sistema inato, que é aquele que nós já temos quando nascemos, nós começamos a adquiri-lo na amamentação, né? Todo mundo sabe que a mãe passa pelo leite materno o sistema imune dela. Por isso é tão importante nós sempre apoiarmos o aleitamento materno, né? Porque é através desse aleitamento que a gente adquire esse sistema imune inato. E também tem um sistema imune adquirido, que é de duas formas. Uma, nasci já, vacina BCG. Já é um sistema imune adquirido através de vacinas. E também através de contato com os vírus. Tive catapora, já tive um sistema imune adquirido sobre ela, nunca mais terei catapora. Rubéola, doenças virais, gripe, né? Influenza, Covid, nós já vamos tendo imunidade adquirida ao longo do contato desses vírus e das bactérias, né? Então, tanto esse sistema imune inato como o adquirido, ele é regulado e ele tem uma grande melhora com o zinco, né? Eles são influenciados pelos níveis de zinco no nosso organismo, uma vez que ele é essencial, mesmo nos estágios mais iniciais da resposta imunológica. Quer dizer, sempre que você ouve falar de uma doença viral, você ouve falar que tem aquele período incubatório, né? Quer dizer, 7 dias. Faz 7 dias que você teve contato com o vírus e agora que está aparecendo os sintomas. Por quê? Se apareceu os sintomas, quer dizer que nesses 7 primeiros dias, o nosso sistema imune não controlou totalmente a replicação viral. Chegou a ponto de você ter sintomas. Febre, dor no corpo, coriza, né? Seja lá aquele vírus que você tenha contato. O zinco ajuda essa resposta da imunidade, uma resposta inicial para atacar com uma grande força de ataque inicial para que já não consiga aumentar essa proliferação viral, tá? A deficiência do zinco, ela prejudica a atividade de várias células do nosso sistema imune, principalmente aí as substâncias que são necessárias no combate a esses micro-organismos invasores, né? E ele também é cofator no processo de um hormônio chamado timulina, que é o hormônio produzido pelo nosso timo, essa glândula que fica aqui, ó, nessa região, atrás do nosso osso externo, né? Ela é produzida pelo timo e ela faz a proliferação e a diferenciação dos linfócitos T, que são aqueles responsáveis por identificar os vírus. Então, o zinco, ele é responsável na produção da tirulina, da timulina, que é produzida pelo timo, que regula a diferenciação e a proliferação dos linfócitos T, que são tão importantes para o nosso sistema imune, né? São células do nosso sistema imune adquirido que elas vão, identificam os vírus e combate eles logo que eles entram no nosso organismo, tá? E aí, junto com o zinco, nós temos a vitamina C. Ela auxilia na manutenção do funcionamento, né, desse sistema imunológico, ela tem a capacidade antioxidante. O que um antioxidante faz? Ele inativa os radicais livres. Radical livre é uma substância que está lá no nosso corpo só para nos deixar mais velho, para nos envelhecer, para nos oxidar, né? Ele quer elétrons, ele quer energia. Então ele vai, cola numa célula, rouba um elétron dessa célula e essa célula a partir de então
perde a sua energia, nós começamos a oxidar e a envelhecer. O antioxidante, ele doa elétrons. A vitamina C é um antioxidante poderoso. Ele doa elétrons. Então, ele chega no radical livre e fala: olha, radical livre, toma um elétron aqui para você. E aí, quando isso acontece, ele não vai mais lá na célula roubar da célula. E aí você deixa de oxidar e deixa de envelhecer. Né? Esse é o poder de uma substância antioxidante, anulando os radicais livres. Né? Além de a vitamina C ajudar também na movimentação e no funcionamento dos glóbulos brancos. E os glóbulos brancos são as nossas células de ataque, né? Nossas células de defesa, incluindo lá os linfócitos T, mas também inclui os basófilos, os eosinófilos, os neutrófilos, né? Que são essas células tão importantes aí no combate aos micro-organismos invasores, vírus, bactérias, fungos e demais, protozoários, vermes, tá? Bom, e aí a gente tem a lisina. A lisina é muito legal, tá? A lisina, ela é capaz de bloquear a multiplicação viral. Então você imagina que você tocou numa maçaneta, aonde antes uma outra pessoa que tocou lá portava um vírus. E aí aquele vírus se contaminou na sua mão, você passou a mão nas vias aéreas e agora o vírus entrou uma carga viral, né? Um micro-organismo invasor dentro de você. O que ele vai fazer? O vírus só tem RNA, ele não tem DNA. Então, ele vai se aproveitar de que você é um organismo vivo que tem RNA e DNA, e ele vai começar a usar o seu DNA para proliferar. Então, se tinha dois, daqui alguns minutos, 2 virou 4, 4 vira 8, 8, 16, 32, 64, assim por diante. Vai replicando, replicando, replicando. Daqui 5 dias você está com febre, dor no corpo, tá de cama, não consegue fazer mais nada, está com sintomas de uma doença viral. Por quê? Replicou, replicou e demorou o seu sistema imune identificar ele, combater ele, matar ele, o vírus invasor. O que a lisina faz? Bloqueia a multiplicação viral. Entrou 2, só fica 2, não vira 4, não vira 8, não vira 16, bloqueia essa replicação. E aí fica muito mais fácil do seu corpo chegar lá, em vez dele ter que matar 1000, matar só 2. Aí seus linfócitos T, seus glóbulos brancos, suas células imunitárias conseguem bloquear e matar essa infecção viral muito mais fácil, tá? Então, esse é o poder da lisina aí no imunitar, além do própolis, né? Olha só, já falamos do zinco, da vitamina C, do selênio, que ajuda na timulina, que ajuda nos linfócitos T, na movimentação dos glóbulos brancos, bloqueia a reprodução dos vírus, e além disso, ainda tem própolis, uma substância cheia, né, daquilo que as plantas vêm cultivando como defesa há milhões de anos aí no nosso organismo, né? O própolis vem da abelha, que cultiva os pólens, né? Aí da região onde ela vive, da flora e da fauna. E esse pólen é a leptina das plantas. As plantas, elas produzem um veneno nelas mesmas, para quando chegar um invasor, um vírus, uma bactéria, um fungo, um predador para matar essa planta, ela não consegue fazer igual o ser humano, sair correndo. Eu vejo um cachorro, saio correndo. Vejo um animal perigoso, sai correndo. Eu vejo eu me contamino com uma bactéria, eu tomo um antibiótico, né? Eu tenho um poder de reação. A planta não. A planta, o que que ela faz? Ela está ali parada, não tem perna, não tem antibiótico, não tem nada. Ela produz leptina, que é um veneno. O vírus chegou nela, a bactéria chegou nela, vai entrar em contato com essa leptina, vai morrer. E aí a abelha passa ali, pega essa leptina, leva para a caixa dela, faz o própolis é rico em leptina, um veneno feito pela própria fauna, pela própria inteligência da natureza contra esses micro-organismos invasores. Um exemplo aí de vocês verem o poder do própolis, né? Ele é usado no Egito Antigo, há mais de 2000 anos antes de Cristo, né? Já era usado o própolis como um potente remédio para as pessoas que estavam doentes, tá? Antes de descoberta de antibiótico, de anti-inflamatório, de antiviral. E as múmias, né? Elas eram mumificadas e eram passado própolis nela. Por isso que hoje a gente acha múmia aí de 4.000, 5.000 anos atrás, elas estão lá intactas.
O fungo não devorou, a bactéria não entrou, o vírus não fez nada, tá lá do mesmo jeitinho, né, que foi embalsamado há muitos anos atrás, mumificado, aliás, tá? Então esse é o poder do imunitar. Zinco, mais vitamina C, mais selênio, mais L-lisina, mais extrato de própolis. Perguntas? Tá sendo Por aqui bem nenhuma. corrido, tá? Tô falando bem rápido, tá? Tô tentando fazer o mais rápido possível aqui, né? Às vezes pode acontecer de não acompanhar o raciocínio, tá? Bom, o nosso próximo aí é, deixa eu voltar aqui no, onde tem a listinha, o 11, feminile, tá? Vamos lá para o 11. Bom, aqui a gente tem a Amora miura, muito legal também, um outro extrato aí da natureza, show de bola. A vitamina B6, piridoxina, e o magnésio e também o zinco. Esse produto é destinado para a saúde feminina, tá? E ele ajuda, ele tem um toque especial aí na TPM e também no climatério, que é aquele período em que a mulher se prepara para a sua menopausa, tá? Ele tem aí o magnésio, o zinco, a peridoxina e a amora miura, tá? A tensão pré-menstrual, né, a TPM, ela é causada por uma alteração hormonal que interfere no nosso sistema nervoso central, tá? Afetando a produção de endorfinas e serotoninas. Por isso, essa pessoa começa a ter alterações do humor, ansiedade, irritabilidade, nervosismo, depressão, insônia, hiperatividade, fora as cólicas, né? Quem é mulher e tá assistindo a live aí sabe falar melhor com propriedade sobre o que é uma TPM, né? Então, é, quando está havendo essa mudança brusca entre os estrogênios e a progesterona, quando eu falo estrogênios no plural, me refiro a estrona, o estradiol e o estriol, tá? E a progesterona, está tendo essa mudança hormonal, acontece essa alteração a nível do sistema nervoso central, causando a produção bloqueada da serotonina e também das endorfinas. E aí a mulher fica com tudo isso, irritabilidade, nervosa, às vezes depressiva, chorona, sensível, né, com ansiedade e afins. Então, a amora miura, ela tem uma ação moduladora dessa mudança brusca de hormônios entre estrogênios e progesterona, tá? Ela age não permitindo com que tenha essa mudança muito brusca. E aí você não tem o bloqueio da produção das endorfinas e da serotonina, que também é hormônio da felicidade. É um período que a mulher nem consegue ficar feliz, né? Ela está sempre de mau humor mesmo. Então, ele atua causando essa modulação. A Mora Miura vai ter essa modulação desses hormônios, não permitindo com que haja essa mudança brusca, e aí deixando, sim, a produção de endorfinas e de serotoninas voltar ao normal. Tá? Nós temos aí, além disso, o magnésio, que está com a tecnologia VNC, e a peridoxina, a vitamina B6. São fundamentais na formação da serotonina. Tá? Além de eu não deixar o bloqueio acontecer, eu estimulo que a produção aconteça. E a serotonina, todo mundo já sabe, além de ser um neurotransmissor, né, ele converte em triptofano, em várias enzimas digestivas, e ele dá o prazer, o lazer, a sensação de bem-estar, né? Ele controla o humor, a irritabilidade, a ansiedade, reduz as crises de abstinência, previne os sintomas da depressão, então ajuda nesse período da TPM e também ajuda no período do climatério, porque lá no climatério, quando esse útero e esse ovário estão se preparando para não ovular mais, para não menstruar mais, também existe uma mudança brusca entre os estrogênios e a progesterona. E a amora miura já não é de hoje, é muito conhecida por ser uma fruta da natureza que consegue regular essas mudanças bruscas hormonais,
causando o alívio dos fogachos, que é aquele sintoma também horrível que a mulher sente no período climatério. Uma hora tá queimando, se abanando lá, e a outra hora quer pôr blusa, tá com frio, tremendo, né? É questão de segundos. Quem já passou por isso, ou quem já viu a mãe, a avó passar por isso, ou a tia, sabe como é terrível. A Mora Miura atua nesses sintomas, tanto no alívio da TPM, como também dos fogachos. A gente tem o magnésio, que também é precursor da melatonina, da serotonina, para que esses problemas se aliviem. Além disso, o magnésio ele age na contratibilidade dos músculos, tá? Quem nunca usou o magnésio para uma dor muscular, né? O cloreto de magnésio, por exemplo, é muito conhecido por isso, né? E o que acontece na cólica pré-menstrual? É a contratibilidade do músculo uterino para jogar fora o endométrio junto com o óvulo, né, na menstruação. Então, essa contratibilidade é amenizada com o uso do magnésio no feminile. E aí você tem o alívio das cólicas também pela presença do magnésio aí nesse produto. É muito importante e é muito legal essa formulação. E aí a gente também tem a piridoxina, né? Eu já até falei um pouco dela, mas ela é fundamental também na formação da serotonina e ela também tira irritabilidades musculares e também irritabilidades ósseas, que é outra coisa que acontece lá no climatério. A mulher joga fora, não é que ela perde, ela joga fora o cálcio que está no osso dela nesse período. Enfraquece muito os ossos no período do climatério, no período da menopausa, e aí começa a fraqueza muscular, fraqueza óssea, dores musculares e dores ósseas. Então, o feminile, ele vai atuar em tudo, bem dizer assim, que a mulher tem de problema ao longo da vida, né? Cólicas menstruais, irritabilidade da TPM, problemas do climatério, fogachos e também desregulação, né, ou desequilíbrio dos hormônios femininos, os estrogênios e também a progesterona. Certo? Esse aí é o nosso feminile. Aí a Doutora, gente tem o... Sim, tem uma pergunta aqui. Os nossos produtos podem ser utilizados por mulheres grávidas? olha, não é indicado, tá? Não é indicado. Quando a Anvisa ela é muito assim, muito incisa em questões de produtos para gestantes e lactantes, né? Então, para que você possa indicar, tem que ter lá na caixa dizendo que é para gestantes, que é para lactantes. Não é o caso aí dos nossos belferotes, tá? Salvo o de gestação, né? Que nós temos. Isso, salvo o que já é para gestação, tá? Vamos seguir então? Ah, esqueci de um detalhe importantíssimo, tá? O zinco, que está presente também no feminile, ele atua na produção de vários hormônios corporais. Um deles é a testosterona na mulher. E ela também tem testosterona, só que em dose muito mais baixa que o homem. E, portanto, ele ajuda na libido feminina, tá? A mulher tem um aumento da testosterona no 14º dia após o primeiro dia da menstruação, né, que é o dia da ovulação, e nesse dia ela tem a libido aumentada. A natureza ajuda, né, para que ela possa ter mais desejos por relações e também, por consequência, vir a engravidar nesse dia, tá? Seguindo aí a nossa lista, então, pulamos para o dolore, número 18. Deixa eu pegar ele no catálogo aqui para ver a formulação. Eu não tenho as formulações de cabeça, mas aí a hora que eu vejo a formulação, eu lembro tudo para que serve. Ô, doutor, eu queria Sim, entender.
um caso que Sim. aconteceu comigo referente ao Dolore, porque eu achei assim fora do comum, sabe? Tá. No final de semana passado eu fiz bastante esforço físico ajudando uma pessoa, tudo, e depois fui, enfim, assar uma carne, estava na churrasqueira. E quando eu virei para pegar alguma coisa assim, para pegar a carne que estava em cima da mesa, a minha coluna travou do lado direito, ficou repuxando. E eu já tive isso uma primeira vez, uma outra vez, que foi no supermercado, onde eu abaixei para pegar um fardo de refrigerante e fiquei do jeito que, né, eu saí do supermercado de ambulância. Dá uma noção da gravidade. Caramba. E quando a minha esposa viu eu travado nesse final de semana, ela, ai meu Deus, eu tenho que chamar a ambulância de novo, não sei o quê. Eu falei, não, vai lá, corre no carro e pega o Dolores para mim. O que aconteceu comigo, assim, eu acho que é até complicado de se acreditar, né? Porque eu estava com um músculo totalmente retraído, puxando mesmo, com força, e ao usar o dolor eu senti o músculo soltando, né? E foi Uhum. instantâneo, cara, foi instantâneo. Realmente foi muito, muito, muito bom para mim. E eu queria entender o que aconteceu, sabe? Por que que eu tive essa sensação de como se aquilo que estava puxando o músculo ele soltasse imediatamente ao eu consumir o produto. O que aconteceu é que o Dolore tem uma alta dose de magnésio. Eu acabei de falar ali no Femini que o magnésio ajuda na contratibilidade do músculo, né? Relaxando o músculo para que a mulher não sinta as cólicas menstruais. E aí, o magnésio no Dolore, ele tem uma dosagem especial, tá? No nosso sistema neuromuscular, o magnésio participa dos processos de transmissão neuroquímica, né? E da excitabilidade muscular. Então, ele controla a atividade elétrica do músculo. O músculo, ele contrai por eletricidade, além de magnésio, cálcio e potássio, né? A gente sabe que o cálcio tem uma ação osmolar muito grande. Ele tem 2 elétrons na tabela periódica, né? Então, o magnésio, o cálcio e o potássio contrai, o magnésio relaxa. O cálcio e o potássio contrai, o magnésio relaxa. Quando a gente tem a falta do magnésio ou do potássio, nós temos as famosas cãibras. O músculo contrai e não relaxa, fica contraído, né? Aí eu vou lá, tem que esticar e tudo, né? Para que aquela cãibra passe. Então, ele controla, o magnésio, ele controla essa atividade elétrica dos músculos, né? Então, ele é muito bom também, por exemplo, no músculo que mais consome eletricidade no nosso corpo, que é o músculo cardíaco, né? O nosso miocárdio, né? A contratibilidade muscular é o funcionamento das células nervosas. Dessa forma, né, a deficiência de magnésio, ela é associada com tensão muscular intensa, dor generalizada no corpo, porque ele atua nessa região da distensão muscular, do relaxamento muscular, e é o que você falou, que você sentiu o seu músculo que puxando, aliviando na hora que você fez o uso do Dolore, porque é exatamente essa a função aí do magnésio nesse produto, né? E também ele atua naqueles problemas de espasmos, espasmo muscular. É quando você está em repouso, parado. Acontece muito em pessoas que têm ansiedade, nervosismo, um espasmo muscular da pálpebra. Você está parado e a sua pálpebra está tremendo sozinha, assim, está balançando, puxando para um lado sozinha. E chega da agonia, né? Às vezes o bíceps também faz bastante isso, né? Tem um espasmo muscular. O magnésio ajuda a controlar isso aí, tá? Bom, e aí a gente tem também nesse produto a vitamina D3. Ela é muito importante, porque ela tem uma função na inflamação crônica, tá? A vitamina D3, ela é chamada de vitamina, mas ela se torna um hormônio no nosso corpo, que é o 25-hidrox, né? Ou hydrox em inglês. E ela ajuda na inflamação crônica. Vários estudos já demonstraram
que existe uma forte correlação entre a deficiência de vitamina D3 e os níveis de dores generalizadas nos músculos e também nas dores ósseas, né? Inclusive, foi demonstrado que idosos que geralmente não tomam sol, têm a absorção da vitamina D3 diminuída, usa em excesso os protetor solar, né, com medo do câncer de pele, e aí por conta disso, tem a vitamina D super baixa. E eles possuem 2 vezes mais dores no corpo do que pessoas que, ao contrário dos idosos, pegam mais sol, saem mais ao ar livre, andam mais para fora, né? O idoso geralmente vai ficando mais recluso em casa, mais no quarto, tem uma motilidade diminuída, já não anda tanto, né? Então, os idosos têm 2 vezes mais probabilidades de apresentar essas dores por falta da vitamina D3, principalmente a dor crônica, que é aquela que não melhora com analgésico, com anti-inflamatório. Toma, 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 só produz o quê? Gastrite. Vai ter que ir lá sair correndo comprar um omeprazol, porque não aguenta mais tomar nimesulida, diclofenaco, ibuprofeno, alfamilase, né? Tá destruindo o estômago e não vai tirar a dor crônica. E aí, quando ele toma o Dolore, ele tem o magnésio, tem a vitamina D3 e vai resolver a dor crônica e vai resolver a dor muscular, o espasmo, vai resolver bastante coisa. E aí a gente tem também, para mim, melhor ainda que o magnésio e a vitamina D3 é a peridoxina, a vitamina B6, porque ela auxilia na percepção da dor e no aumento dos intervalos de dores. Então, ela auxilia você não perceber a dor. Ela tá ali, aquele processo, mas você não tem, de fato, a percepção dela, tá? E também tem aí o colágeno tipo 2, tá? O colágeno tipo 2 que ele ajuda muito a prevenir as dores, tá? Porque ele tem uma ação de reconstituição, né? Ele tem uma ação de devolver, principalmente as articulações, prevenir a integridade dos ossos, a integridade das cartilagens, dos tendões, né? Então não é só dor muscular, como no caso aí do Mauro, mas dor articular, dor óssea, dor de tendinite, dor crônica, né? Todos os tipos de dores. O Dolore, ele tem a sua formulação, cada substância age numa dor diferente, tá? Que é para tirar a dor em geral mesmo do corpo. E aí, quando a gente une a piridoxina, a vitamina D3, o magnésio e o colágeno tipo 2, eu garanto para você que esse produto age também em pessoas que têm a dor de tudo. A dor de tudo, mais conhecida como fibromialgia, né? Doença do século XXI aí. Fibromialgia é dor, a pessoa fala que tem dor no cabelo, né? Dor de tudo mesmo. E aí, esse produto é sensacional. Tô com pernilão aqui. Esse produto é sensacional aí para fibromialgia, formulação aí maravilhosa, tá? Para todos os tipos de dores, dor crônica, dor aguda, dor de tendão, dor óssea, dor articular e dor muscular também, né? Dor ligamentar. Ele tem sido um dos produtos que nós temos mais depoimentos. É incrível, cara, É. incrível mesmo. Nós temos E até aí, fazemos um teste, a gente está fazendo uma apresentação presencial e toda terça-feira ali no auditório do Iguatemi, em Sorocaba. sim, E nós pedimos para alguém levantar a mão, né? Quem está com dor, levanta a mão. Aí sempre tem pessoas com dores. E nós fazemos o teste ao vivo, cara, com os convidados. E continuamos a apresentação. Depois, no final da apresentação, chamamos as pessoas. E, por incrível que pareça, assim, 100% das pessoas que utilizaram tiveram resultado na nossa apresentação. Foi incrível. é isso Incrível aí. mesmo. É, Isso a, é devido as, à formulação fantástica, mas também à tecnologia do produto, a que é o administração principal, na verdade, né? sublingual, o processo VNC. Porque se ela fosse, por exemplo, se essa palestra aí fosse sobre dipirona, que é um analgésico, a palestra tinha que durar pelo menos 1 hora e meia para você ter o depoimento da pessoa. Porque é o tempo da metabolização do remédio até fazer o efeito, né? Já o produto Belferote é mais rápido que esse analgésico aí. É Sim. instantâneo, a absorção já vai fazer o efeito rápido. Foi o que eu falei, assim.
no caso da minha coluna, foi instantâneo. Eu coloquei e coisa de assim, 15, 20 segundos eu comecei a sentir a musculatura relaxar. Foi incrível, cara. A Estela levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, Estela? Pode destravar o microfone. Peço desculpa que eu entrei depois, eu pensei que fosse 21 horas, gente. Desculpa, me perdoa. Eu quis perguntar uma coisa, ó. Esse Dolore, ele é fantástico. Eu tenho artrite reumatoide, eu tenho fibromialgia. A pergunta quantas vezes eu posso tomar? Só 2 vezes por dia? Senão você vai ter um excesso aí de uma vitaminose, né? É 2 vezes mesmo. Pensei por conta do magnésio, pode acabar sobrecarregando alguma coisa aí, né? Isso, aham. Ok. Sim. Outra coisa, eu não sei se você falou sobre isso já. Eu posso tomar um pouco de água depois ou não? Olha, Logo depois de tomar. logo depois não é indicado, porque vai ficar ainda um pouquinho do produto na sua boca, e aí se você tomar água, você vai empurrar para baixo, você vai empurrar para o estômago, né? É legal você fazer uma abstinência de líquidos de pelo menos 10 a 15 minutos, porque aí você vai falar, fazer as coisas do seu dia a dia, vai movimentar a língua, o paladar, e você vai continuar absorvendo, tá? Ok, Você vai continuar, porque assim, é uma coisa muito difícil a pessoa ficar ali um tempo com aquele produto sublingual. Começa a encher a boca de saliva, né? Você tem que treinar para conseguir ficar, né? Eu já usei medicação sublingual, sei como é que é. Então aí você tem que fazer de tudo para não lavar a sua boca, porque senão você vai acabar deglutindo a substância. ok. Vai Então, só. fazer efeito, mas não vai ser rápido como deveria ser. Não, tudo bem. Tudo bem tomar esses 2 remédios, o Dolore com o Predizin e com qualquer troca. Ele não tem interação. Ah, desculpa, a primeira pergunta. O nosso produto é um produto ortomolecular? Claro, sem dúvida. Ok, ok. Tem algum problema tomar algum. Eu tomo Predizin, eu tomo cortisona. Tem algum Tá. problema? Não, Ok, nenhum. ok. Perfeito. O Ah, problema é uma você, cliente. infelizmente, tomar cortisona. Então, mas a ideia é ficar só com dolor, entendeu? A intenção é Isso essa. aí. Bora. O do sono, acho que é o 21. Uma cliente me É, perguntou se ela vamos falar pode dele continuar agora. tomando. Ah, então eu vou guardar. Não, na Tá. verdade, a pergunta é mais simples. Ela perguntou se no final de semana ela pode consumir e tomar um vinhozinho, alguma coisa do tipo. Ou interfere, ou cancela o Sem efeito. problema nenhum. Sem problema Ok, nenhum, nenhum. ok. Obrigada. Nada. Rodrigo, vamos ser Temos, cavaleiro, deixar a Keila falar primeiro, pode ser? é, será que não seria melhor a gente só finalizar aqui o 21 e daí a gente abre as perguntas? Tá ótimo, ótimo. Tá? Segurem aí a pergunta, fica com a mão levantada aí. O 21 é bem rápido, né? Eu acho que foi o que a gente, logo no início, assim, falou tanto dele, né? Porque ele é sensacional, né? Que é a melatonina com magnésio, que é um produto aí indutor do sono. E esse aí dá para fazer o teste também aí na palestra, né? Você dá para alguém lá, no meio da palestra já está dormindo, tá? Infelizmente vai perder a palestra, mas você vai ver a pessoa roncando lá, depois você para a palestra e fala lá, ó, tomou lá, tá dormindo. Dá para fazer o teste também, legal. Não tem muito segredo, tá? É magnésio com melatonina. A melatonina é o hormônio indutor do sono. Ela é produzida nas nossas glândulas adrenais, que estão presentes superior, né, aos nossos rins. Não produz só melatonina, produz também DHA, né, DEA, produz cortisol, produz as epinefrinas, todas as noradrenalinas, os hormônios que são aí importantíssimos, é tudo produzido na nossa glândula adrenal. Também consegue produzir um pouquinho de testosterona, tá? Então essa glândula adrenal, ela olha, gente, muito importante. E o que acontece? O nosso ritmo de vida está fazendo com que ela não consiga mais trabalhar de maneira eficiente. E aí, outra coisa muito importante que as pessoas estão perdendo sono, tendo insônia, é os fatores estimulantes na hora de dormir. Janta muito tarde, o ideal é jantar 3 horas antes de você ir dormir. Por exemplo,
A minha janta hoje foi às 18 horas. Não vou comer mais nada. Daqui é banho, cama, tá? Por quê? Você acabou de comer, vai deitar, você vai digerir, você não vai dormir, você vai ficar 40 minutos rolando na sua cama lá. Outros estímulos, estímulos visuais, estímulos auditivos, telas, celular na cama, televisão no quarto, fica até o último segundo com tela, né? Você está dando claridade para o seu olho, você está dizendo para ele, tá de dia, não é hora de fazer melatonina, tá de dia, não tá de noite. Diminuir todos esses estímulos aí, tá? Mas quem tem aí Belferote 21 não vai ter problemas com isso, porque aí você já tem a introdução do hormônio indutor do sono, além do magnésio, que é precursor da melatonina e da serotonina. Então, se você estiver estressado, irritado com as coisas do dia, que você tem aquele costume de deitar na cama, em vez de dormir, querer resolver os problemas que ficou pendente, né? Ou saber o que você vai fazer amanhã, o que não vai fazer, não é hora para isso. Então, a serotonina, a melatonina vai ajudar nesses quesitos, você vai conseguir ter um sono de qualidade e entrar no sono REM, né? Que é o mais importante, que é o sono reparador, né? Nós temos ciclos de sono, né? 40 minutos de sono REM, 40 minutos de sono não REM. Depois mais 40 minutos de sono REM e mais de sono não REM, tá? E para quem não sabe, REM é uma sigla muito legal. REM é uma sigla em inglês que significa rapid, que é rápido, movement, movimento, eyes, olhos. Rápidos movimentos dos olhos. Quando a gente está no sono profundo, no sono REM, se você pegar o olho da pessoa e abrir assim, ó, ele vai estar, ó, rodando. Para quem não sabe, quando a gente está no sono REM, o nosso olho fica fazendo movimentos, tá? E isso é importante porque aquela pessoa que tem o costume de dormir com o olho semi-aberto não entra no sono REM, não tem sono reparador. Você conhece, você já viu alguém que dorme com o olho meio assim, né? Então, essa pessoa não tem sono de qualidade, tá? Legal, aí é uma dica interessante aí para vocês pesquisarem depois a respeito. E o 21 é isso aí, não tem segredo, melatonina com magnésio. E olha só, sobrou ainda 10 minutos para a pergunta. Consegui fazer tudo em 52 minutos. Vamos lá. Fantástico, doutor. Vamos lá. Keila, libera o microfone. Isso. Não estamos te ouvindo. Não, tá me ouvindo? Agora sim, só aumentar. Agora sim, melhorou. Tá. Sobre o dolor que o senhor falou, doutor, eu tô Sim. diagnosticada com tendinite nos 2 tornozelos. Eles auxiliam bastante, assim, na recuperação disso? Sim, auxilia bastante, principalmente na inflamação aí desse tornozelo, tá? Provavelmente a sua tendinite é do tendão de Aquiles, né? E aí é interessante também o repouso. Tendão de Aquiles é o que mais demora a recuperar. Não pode pular, subir escada, descer escada. Exercício físico que gera impacto, então bicicleta, esteira, nada disso. Repouso e dolores. Então tá ótimo. Obrigada. Por nada. Rodrigo foi o que levantou a mão antes. Doutor, todos os VNCs, na verdade, são uma suplementação, né? Eles não são remédios, não são medicamentos, né? Isso. Então, uma parte você já respondeu, né? Que ele contribui para o nosso organismo se recuperar do que está causando a dor, no caso do dolor, ou que está causando insônia, no caso do fática e tudo mais, né? Existe, assim, por exemplo, igual o café. Seu corpo, ele pede o café depois, se você não tomar o café dá dor de cabeça. Esses VNC tem essa questão também ou não? Não, Dependência, né, que fala, né? Não sei. dependência. Não, ele não causa dependência. Por que que a pessoa tem dependência no café? Porque o café, ele vai atuar, a cafeína, na verdade, não o café, né? Mas a cafeína vai atuar numa área do cérebro onde atuam as endorfinas. Então, ele te dá a sensação de prazer. Assim como as outras drogas, né? A cafeína é uma droga, só que é uma droga lícita.
né? Mas a maioria das outras drogas ilícitas vão atuar nessa mesma área, assim como o cigarro também, tá? Que é outra droga lícita, assim como o álcool, né? Então, eles causam essa abstinência e esse vício, diferentemente dos extratos que nós temos aí nos produtos VNCs. Nós temos amora miura, outro tem própolis, né? Outro tem colágeno tipo 2. Então, são substâncias que não causam e não chegam nesses receptores a nível do sistema nervoso central, que é o receptor da endorfina. Nenhum deles é para chegar lá, então não causa esse tipo de problema. E no caso da dor, obrigado pela resposta, né, pela primeira resposta. No caso da Imagina. dor, ele não atua como não sei se seria correto falar que ele inibe a dor. Na verdade, ele ajuda o seu organismo a combater a dor, certo? Isso. Porque o meu medo é assim, por exemplo, eu faz tempo que eu não sinto dor, né? Eu já senti muita dor na minha vida por causa de uma protusão discal e tal. Faz tempo que eu não sinto nada. Mas eu sei que a protusão discal gera uma contratura muscular, que é para preservar a coluna e tudo mais. Vamos supor, deu uma contratura, travou a coluna, como aconteceu com eu não sei o nome dele, o Mauro. ADM. Mauro. Aí ele tomou, a musculatura foi relaxando. Mas não seria importante tomar o Dolor e depois ir para o médico para, sei lá, talvez preservar algum dano que aconteceu ali, por isso que teve a contratura. Só uma preocupação, senão o cliente vai achar que deu uma dor, tomou, não tem mais problema nenhum, estou tranquilo, estou zerado. Não seria, não sei. Claro, assim, tem tipos e tipos de dores, né? Então a pessoa está com uma dor muscular pós-treino, não tomar dolor e não precisa ir no médico, Sim. né? Agora a pessoa está com uma dor na coluna, ele sabe que tem uma hérnia, sabe que tem uma lordose, sabe que tem um bico de papagaio, não vai ficar só no dolor. Ele vai melhorar a dor dele, mas ele precisa fazer uma ressonância, ele precisa saber se é cirúrgico ou não. Não resolveu o problema, tirou o sintoma, né? Dolore, tirou a dor. Não quer dizer que daqui a um tempo essa dor vai voltar de novo. Porque, assim, num problema de coluna, no caso, enquanto não resolver o problema, a dor vai voltar, né? E, assim, a respeito do... O que era a outra pergunta? Sobre os vícios de medicamentos para dor, se não me engano, né? O que Isso. acontece? Os analgésicos, por exemplo, um inibidor de prostaglandina, né? O dipirona, tá? Ou metamizol, que é o nome dele correto, né? Ele bloqueia aonde o nosso corpo vai passar a mensagem da dor, tá? O VNC dolore, ele não, em nenhum momento ele bloqueia a cascata de mensagem de dor, nem transmissão da dor. Ele não age tirando a transmissão para que você não sinta a dor. Ele age resolvendo mesmo o problema da dor, tá? Que é a contratibilidade muscular, o colágeno tipo 2 que vai fazer uma reposição da articulação, a vitamina D3 que vai tirar a inflamação crônica. E aí, se você tira a inflamação, acabou a dor, né? Então, você resolve o problema dessa maneira. Sensacional. Muito obrigado, hein? Por nada. Ótimo. Paulo Charbel. Boa noite a todos, boa noite, doutor Murilo. Obrigado mais uma vez aí pela aula aí. Eu tenho 3 perguntas, então, como eu fiquei por último aqui, me permite bem rapidamente. 2 são sobre o produto. Então, o Dolore também tem um testemunho muito especial da minha filha, uma outra hora eu posso compartilhar aí, né? Eu já conversei com alguns. Ela tem 11 anos e aquela dor de estirão, de crescimento, e que a gente passava pomada, essas coisas, e enfim. A pergunta que eu faço, o Dolore foi muito eficaz, mas aí ela passou esse período de dor. Ela usou 2, 3 dias e já teve resultado. E depois não teve mais dor. Pergunta, isso deve ser exemplo para outros, né? Ela deve continuar tomando Dolore, ou a pessoa que tem essa dor também, ou outra situação de dor, deve continuar tomando, como que funciona? Quanto ao Fática, também vários relatos de pessoas que também usam. Eu também. Pergunta: quanto tempo antes para adormecer, né, deve usar, para não ter aquela situação de tomar enfim, né? Claro, faz todo aquele trabalho
como você disse ali, de uma terapia do sono, né? Não adianta tomar e ficar no celular, ficar ativo e tudo mais. Mas quanto tempo antes de tomar? E se também deve ser tomado de uso constante, né? Ou pode ser periódico. E uma terceira foi em cima do que você disse sobre salivar demais na administração sublingual. Eu tenho esse problema e algumas pessoas me passaram também. Poxa, mas quando eu fico segurando, tem um excesso de saliva, daí eu engulo. Aí não é sublingual. Então seria essas três. Desculpa se eu descarreguei aí, mas boa noite a todos. Tá. Bom, vamos responder de trás para frente, que a minha memória está curta. A saliva, o que acontece? Não tem problema salivar, mas segura a saliva também na boca. Não engole, tá? O que você pode fazer tem uma técnica que eu uso, que é travar a língua aqui no dente, travar a língua e travar o dente, não mexer na mordida. E aí você vai, de certa forma, bloquear as suas glândulas parótidas, que é as que fazem a saída da saliva, tá? E aí você não mexe, fica parado, fica quieto, não vai fazer as coisas, ficar olhando, porque senão você vai ter a tendência em salivar, tá? E se salivar um pouquinho, segura a saliva. Fica ali um minutinho, depois engole, tá? Depois era sobre... Me refresca aí a mente. Sobre o Dolore, é o exemplo O da Dolore. minha filha. Tá, se devia continuar tomando, né? Eu aconselho que sim, por exemplo, ela está na idade do estirão, daqui a pouco vai ter outro estirão, vai voltar essa dor novamente, tá? E em pessoas que têm outros tipos de dores também, porque você vai prevenir, né? Se a dor é articular, tem colágeno tipo 2, você vai estar resolvendo esse problema articular. Se a dor é muscular, tem magnésio, você vai estar resolvendo o problema da contratibilidade muscular, né? Então, ele pode ser usado no momento de uma dor aguda, como também na prevenção de outras dores, para que ela não volte mais, tá? E depois nós tínhamos um do Fática. Isso, do Fática, qual preparação para usar, para dormir quanto tempo antes e se também uso contínuo? Tá. Uso contínuo pode, sem dúvida, tá? A pessoa pode usar, não tem problema. E o tempo antes, eu vou falar por mim, é 15 minutos, tá? O dia que eu usei, deitei, eu tinha, na verdade, nós estávamos participando da Feira Natural Tech de 2022, então eu estava num hotel com todo o pessoal lá da fábrica, da indústria, e tinha um colega de quarto, eu conversei com ele mais 5 minutos e ele falou que me fez uma pergunta, não respondi mais. Eu já estava dormindo. Então, assim, 15 minutos. Se não adianta usar muito antes, porque você vai, tiver alguma coisa para fazer ainda, você não vai conseguir fazer. Obrigado, muito obrigado. Patrícia, Por nada. Boa noite. Eu queria perguntar se, como a maioria deles tem magnésio, se eu usar mais de um produto e todos têm magnésio, se acontece essa questão de dar a sobrecarga que você falou do magnésio. Tá? Se é indicado eu tomar vários no mesmo, começar a tomar vários no mesmo período, porque tem vários interessantes que a pessoa pode estar precisando, mas todos têm magnésio. E também queria perguntar se uma pessoa tem vários problemas, por exemplo, ela tem problema no rim, ela tem problema no coração e ela tem anemia. Ela tomar os três que são indicados para isso, se isso vai ajudar a pessoa, mesmo ela já tomando várias medicações, ou se em casos mais graves, assim, como é um suplemento e é mais, eu entendi que é mais como uma prevenção, se não vai ajudar muito essa pessoa. Bom, a primeira pergunta, não tem problema você tomar vários, o problema é você fazer a sobredose de um deles. Por exemplo, quando a Estela perguntou se era só 2 vezes ao dia. É só 2 vezes ao dia. Por quê? Vários têm magnésio, mas não é o mesmo tipo de magnésio. Nós temos na literatura e aqui no catálogo, nós temos magnésio bisglicinato, magnésio dimalato, magnésio taurato, magnésio aspartato,
nós temos cloreto de magnésio, né? Então, às vezes, eu vou chutar aqui aleatoriamente, o 18 tem um tipo de magnésio, e você tomou o 18 com 5, e o 5 tem outro tipo de magnésio. Então, ele vai atuar em áreas diferentes e não vai te causar um problema de sobredose. O problema da sobredose, ela está mais na sobredose mesmo. É indicado X jatos e você faz 2x de jatos. É indicado 2 vezes no dia, você faz 4 vezes no dia. Aí você vai ter uma sobredose daquele VNC, tá? E a outra pergunta, eu confesso que eu não entendi muito bem, sobre problemas mais graves, Se a pessoa está com problema renal, já tá? está funcionando 14%, está com anemia por causa do problema renal e também Sim. tem problema no coração. Aí ela pode usar os 3 lá, né, que tem indicação no catálogo. Eu queria saber se isso vai ajudar essa pessoa na recuperação também desses órgãos, a ajudar nas funções dos órgãos dela. Sim, vai ajudar, vai ser um coadjuvante no tratamento alopático. Não é para nunca na vida abandonar o tratamento alopático, quer dizer, o tratamento medicamentoso, né, feito no hospital com o médico lá, o nefrologista, o cardiologista e o endocrinologista no caso da anemia, tá? Mas a suplementação vai ajudar e muito nesse processo como coadjuvante. Entendi. Obrigada. Por nada. Doutor, eu sei que o horário já passou, mas tem só mais um. Pode ser? Eu tô vendo duas aí. Não, o Paulo já perguntou, seria o Reginaldo. Ah, ok, tranquilo. Reginaldo, pode abrir seu microfone, Doutor, querido. boa noite. Boa noite, doutor. Eu estou apaixonado pelos produtos. Eu tenho duas perguntas direto. Eu tenho um amigo que ele está experimentando a partir de ontem. Ele fez transplante de rim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ele fez transplante de rim e ele está experimentando o Renali. Isso é uma coisa recomendável, né? A segunda é sobre fascite plantar. O Dolore, ele é bom para quem tem fascite plantar? Acabou a pergunta. Tá. Primeiro, eu gostaria de falar que você me deu uma nostalgia aí, sua voz parece a voz daquela pessoa que lê as notas do carnaval, nota 10. É. Daqui uns dias nós vamos escutar essa voz aí. Bom, vamos lá. Para o transplante renal, sem problema ele usar o Renale, tá? Vai ajudar, não vai ter problema de rejeição, nada, vai ajudar em todo esse processo. Como na mesma pergunta da Patrícia, né? Vai ser um coadjuvante suplementar aí para essa pessoa, tá? E qual que era a outra Fascite mesmo? plantar. Fascite Fascite plantar. plantar. Tá, olha, o Dolore vai ajudar sim, mas olha, fascite plantar é terrível para tirar a dor. É muito difícil. Tem vezes que nem analgésico injetável não consegue melhorar a dor da fascite, né? Então, assim, vai ajudar como qualquer outra dor, né? Mas não prometa que vai solucionar 100% o problema, porque a fascite é enjoada. Tá certo. Tá certo. Faz um Que a teste. fascite plantar é o caso da minha esposa. Faz um teste e pergunta para ela assim, ó, de 0 a 10, quanto amenizou? E depois conta para nós, que até eu fico interessado em saber. Tá bom, conto sim, conto sim. Obrigado, doutor. Por nada. Seria o último, o Reginaldo, mas o Ricardo ali levantou a mão. Vamos lá, pessoal. Então vai ser o último, Ricardo, tá? E depois a gente deixa para os próximos treinamentos as outras perguntas. Vamos lá, Ricardo. Tá certo. Na verdade, não é nenhuma pergunta, né? Na verdade, eu queria fazer uma colocação que, assim, é o que eu estou orientando o pessoal e eu queria confirmar com o Dr. Murilo, só se é correto nessa informação, né? Às vezes a gente fala sobre o produto, tem muita gente que encara ele como um medicamento, e na verdade a gente tem que reforçar que é uma suplementação. Então ele vai vir para somar no que você faz, né? Então, queria que eu falasse em cima disso, né? Para dar uma reforçada nessa questão de suplementação, só isso. Obrigado, Mauro. Sim, essa é uma tecla que nós batemos muito, né? Que inclusive a gente tem que
Eu não me incluo mais, né? Mas as pessoas, esse remédio, até quem está falando, né? Quem está vendendo, no caso, oferecendo, esse remédio que não, a gente tem que abolir a palavra remédio, né? Remédio remedia, remédio não sara, né? A suplementação aqui é um suplemento alimentar em spray, né? Então, que vai ajudar em X quesitos, né? Nós temos aqui pelo menos 21 formulações, fora os spoilers de outras que estão por vir, né? Mas aí nós temos várias suplementações muito interessantes para muitos casos que vão ajudar a solucionar, mas é suplementação, não é remédio.